Oi pessoal, eu sou a Giovana e este é o meu canal. E hoje eu vim falar pra vocês como foi a prova específica de artes cênicas da Unesp para ingresso em 2022. Eu já fiz um vídeo desse há um tempo atrás, foi em 2019, só que eu não passei na época. Bom, vou dar um breve resumo. Eu não passei, fui fazer outro curso, outra faculdade. Já tinha sido a segunda vez que eu tentava Unesp e eu não conseguia. E aí, por um pouco de pressão dos pais, etc., fui fazer outra faculdade. E eu prometi pra mim mesma, do primeiro dia de aula, que eu tentaria no último ano a Unesp novamente pra terminar o turismo e já no ano seguinte começar artes cênicas. E foi o que eu fiz. Eu acho que esse ano eu tenho algumas chances um pouco melhores. Eu amadureci muito nesses 3 anos. Bom, espero que eu esteja certo, dia 27 a gente vai estar sabendo. Então eu já tenho um vídeo sobre isso no canal. Se passou 3 anos, algumas coisas mudaram. E eu vim comentar com vocês como foi então a desse ano. Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, então já teve algumas mudanças por conta disso. Inclusive a prova 2021, algumas pessoas que estavam lá, que tinham feito, comentaram comigo que não tinha sido uma prática em grupo, que eles faziam uma fila e entravam e apresentavam um monólogo. Aí esse ano voltou para uma coisa mais que eles fazem normalmente. Primeira coisa então que eu tenho que deixar marcado aqui pra vocês, que é a parte da prova escrita. É aquilo de sempre, gente. Vocês têm que ler o material que eles deixam disponível lá no edital. Então entra no edital, digita lá artes cênicas no F3 e vai ter todos os materiais que você tem que ler, os livros, os artigos, etc. Você não precisa ler o livro todo, eles deixam lá a quantidade de páginas, né, os capítulos que tem que ler, etc. Tenta prestar atenção nisso pra não perder tempo lendo um material que você não vai usar. Esse ano, então, a prova teve uma duração de 1h30. Eu acho que foi menos do que no passado, principalmente por conta do Covid, então a gente não podia ficar muito tempo fechado. A gente teve 4 questões esse ano, são questões rápidas, não tem texto enorme, 2 linhas, tá bem objetivo, sempre é muito objetivo as questões, então fica tranquilo. E assim, uma coisa que eu falei no outro vídeo, volto a falar nesse também, tem que ler, porque senão você não consegue fazer a prova, não tem jeito. E é engraçado, esse ano deram 10 materiais, né, pra gente ler. Cara, eu li 9. E o texto que eu não li cai na prova. Eu sempre tenho esse azar. Eu acho os textos, na minha opinião, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E eu tenho uma interpretação muito fácil. Tipo assim, não tirei nada disso, eu sempre tiro alguma coisa. Então eu me considero uma pessoa que tem muita facilidade em leitura. Algumas pessoas têm mais dificuldade, isso é totalmente normal. O que eu recomendo pra vocês? Todo ano, os veteranos fazem um grupo para poder ajudar os bichos. Eles disponibilizam os documentos em PDF gratuitamente, não precisa comprar nada. Fizeram um grupo no WhatsApp e aí eles estavam fazendo cronogramas. Hoje a gente vai ler esse material aqui e vai fazer uma discussão no Zoom à noite. Para quem não conseguir participar ao vivo, a gente vai deixar gravado no YouTube. Se você não tem facilidade, tenta assistir essas lives de debate. É uma forma de ajuda muito grande. E uma dica também para quem vai fazer tudo sozinho, como eu fiz, é fazer em tópico. E aí tudo que acontecia de relevante eu fazia tópicos e ia contando o que tá acontecendo. Acho que da prova escrita é isso, é ler os textos e compreender o que você tá lendo. Aí vai dar tudo certo. A parte que eu tenho mais medo, pra ser bem sincera, é a prova prática. A prova prática ela é dividida em 2 partes. Uma parte antes do almoço, a gente tem uma pausinha ali de 1h, 1h30, e aí vem a segunda parte que vai até 6 horas da tarde. A prova é o dia inteiro. Você chega lá 8 horas da manhã e sai de lá 6 horas da tarde. Então, a prova prática, a primeira, né, antes do almoço, eu encaro ela como uma prova de jogos teatrais. Então, é jogos, dinâmicas, e depois do almoço é mais a parte de interpretação e etc. Bom, eu vou comentar alguns jogos assim que eu lembro, que eu acho que mata a curiosidade de muita gente. Um dos primeiros que a gente fez foi pra poder se conhecer. A gente fez uma roda, cada um falou o seu nome, e como tinha no meu grupo, tinha muita gente com nomes repetidos, a orientadora que tava ali com a gente, recomendou que a gente escolhesse nomes diferentes, assim. Então, vamos supor, tinha outra Giovana, então eu escolhi Silvia, que é o meu segundo nome. Eu me apresentei como Silvia. Depois a aplicadora pediu pra gente pensar em um gesto que lembra o nome que você escolheu, né? O meu nome, Silvia, é da minha mãe. Então o gesto que eu fiz foi tipo assim, sabe? Tipo como se fosse um bebê no meu colo. Fazia o gesto e todo mundo tinha que copiar o meu gesto. Depois a gente teve que fazer um gesto e fazer um barulho. Aí eu fiz um estraladinho de dedo assim. Eu fui uma das primeiras a fazer, então eu não tive muito tempo pra criar. Mas a galera que fez depois foi incrível. Teve uma menina, ela tem cabelo colorido e tal, ela falou o nome dela e fez um yeah, assim, sabe? De rock and roll, porque ela é bem assim nessa vibe do rock. Tinha uma moça que chamava Clarice, aí ela falou Clarice, fez um
barulhinho assim de brilho. Aí depois começa as dinâmicas de se mexer mais. Então andar pelo espaço, correr pelo espaço. E aí durante essas partes foi dando algumas atividades pra gente fazer. Então a gente se juntava em dupla com alguém. A gente teve uma dinâmica de controle, então ficava eu e minha parceira ficava atrás de mim e a gente tava andando, uma seguindo a outra, e aí se tinha que parar, ela batia na minha cabeça e eu parava. Se tinha que trocar de lugar, ela dava um toque no meu ombro e eu tinha que virar pro outro lado. Era uma dinâmica assim de parceria, então ela não podia me largar andando, tinha que me ajudar. Se outra pessoa cruzasse na minha frente, ela tinha que bater na minha cabeça pra parar. Controle e responsabilidade. E também de outra forma. Teve uma hora que a gente tinha que dizer a velocidade que o outro tinha que ir, sem dizer. Eu troquei de lugar com ela nessa hora. E aí, vamos supor, eu queria que ela andasse rápido. Eu tinha de alguma forma de falar pra ela andar rápido sem falar. Aí eu pegava e dava um tapa um pouco mais forte na cabeça dela. Aí ela entendia que tinha que ir mais rápido. Aí se eu queria que fosse devagar, eu dava um tapa mais devagarzinho. Aí ela entendia que ia um pouco mais devagar. Ela comigo já era diferente. Era 2 toques pra rápido e 1 toque só pra devagar. Tinha que arrumar um jeito de falar com a pessoa sem falar. Dentro dessa atividade, a gente teve que começar a se comunicar. Vamos supor, cada gesto parou de ser gesto e começou a ser som. Então, pra parar, eu tinha que fazer um barulho, tipo, psh. Pra virar de lado, eu tinha que fazer outro barulho. Então a gente teve depois que trocar os gestos pelos sons. A outra dinâmica é a minha favorita. Essa pra mim foi tudo. Basicamente eles colocaram música e a gente tinha que dançar. Aí quando a música parava, você podia escolher se você continuava dançando ou se você parava. A chuva tá difícil. Aí teve uma hora que trocou, sem música a gente tinha que dançar, com música a gente tinha que ficar parado. Tocou Lady Gaga uma hora e juntou eu e umas gays assim, a gente fez a coreografia de Judas real, eu amei. E aí depois, a minha favorita foi uma dinâmica que a gente tinha que fazer o inverso do que tava tocando. Então tava tocando uma música animada, você tinha que fazer uma dança triste. Eu me diverti muito porque teve uma hora que tocou uma música clássica. Aí eu falei assim, é pra ser diferente? Então vamos ser diferente. Fiz a coreografia de modo turbo enquanto uma sinfonia tava tocando. E fui. E fiz a coreografia. Mas é uma coisa que eu sinto que chamou muita atenção. E você tem que ser assim, criativa, vai. É foda, porque quando eu fui a primeira vez fazer a prova, eu fiquei com muita vergonha. O tempo todo eu tava com vergonha. Eu tentei pensar o tempo todo que eu quero muito estar naquele lugar. Eu quero fazer essa faculdade desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu vou fazer 22 anos, eu não entrei ainda. Então assim, eu vou entregar. Então eu fiz as coreografias do Blackpink, do Twice, eu dancei em modo turbo. Fiz tudo que tinha que fazer. Foi nesse momento assim que eu senti que eu tava me destacando, sabe? É uma vez na vida essa oportunidade, então faz. Aí as últimas duas assim dinâmicas que eu lembro, em dupla, você tinha que imaginar que você e sua dupla estavam ligados por um barbante imaginário. Eu tava com uma ponta, ela tava com a outra e tudo que eu ia fazendo, ela tinha que fazer igual, agir assim de forma que não soltasse o barbante. E eu e a minha parceira ela é incrível, inclusive a Giovana também. Ela tava totalmente empenhada, na mesma vibe que eu. Então a gente dançou junto, a gente girou uma outra. Teve um momento que ela foi pro chão, aí eu peguei, estiquei a perna lá em cima e ela no chão, esticando a perna embaixo. Uma rolaiada, a gente se enrolando naquele barbante imaginário. E por último, pra dar aquele gostinho pra prova que vai vir agora de interpretação, a gente tinha que formar aquilo que o nosso examinador tá falando. Então vamos supor, eu quero que vocês formem o número 8 agora. A gente ia fazer o número 8 e tinha tempo, se não me engano era 10 segundos. Eu quero que vocês façam um ponto de interrogação agora. Eu quero que vocês façam uma cena de praia agora. A da praia pra mim foi tudo no Brasil. O pessoal fingiu que tava tomando sol, alguns eram guarda-sol, outros vendedores de picolé. E aí tinha um mar, que tinha um menino que tava fingindo que estava pulando no mar. E aí lá no meio do mar tava eu assim. Aí ela veio e perguntou, o que você é, meu Deus do céu? Eu sou o tubarão. E aí tinha uma menina na frente apontando assim, horrorizada pra mim. Aí eu falei, ela tá assustada comigo ali, ó. A gente fez uma feira também, uma feira livre. Então assim, teve bastante coisa, bastante imagem. Basicamente, essa a primeira prova. Teve um tempo de almoço. Eu fui almoçar num restaurante com uma amiga que eu fiz e o pai dela. Se você é um pouco mais tímido, o que acontece, gente? Todo mundo acha que só porque a gente quer ser ator, quer ser atriz, tem que ser entrão, tem que ser falador. Não, tem gente tímida também. Mas assim, tenta um pouco, sabe? Teve alguns momentos que eu tava numa rodinha conversando com o pessoal, eu vi que tinha uma pessoa mais afastada, que tava puxar a pessoa, vou perguntar de onde ela era, inclusive achei uma pessoa da minha cidade lá. Então assim, você pode ter o seu tempo, pode ficar no seu cantinho, só que tenta ser mais sociável naquele momento, porque
conversar, fazer amizade ali com o pessoal, etc, comentar. A gente falou sobre a prova escrita. É um momento que a gente descontrai muito, eu acho muito importante. Tenta entrar. É muito difícil alguém te renegar nessa hora, porque, pô, todo mundo no mesmo barco e somos pessoas querendo fazer artes. A artes é um negócio que une muito, que é muito sentimentalista. É muito difícil alguém olhar pra você e falar, não vou conversar com você. Você vai ser super bem recebido no grupinho que você tentou entrar, sério, eu te garanto. Tenta entrar, vai, entendeu? Se não quiser, não vai também. Uma dica que eu dou é pra você se socializar e ficar mais tranquilo, fazer amizade, ganhei seguidores novos no Instagram. Eu tô tentando ser blogueira, então fiquei muito feliz com isso. Uma dica que eu dou, usa o intervalo e tenta desligar um pouco da prova. E não come muito, porque você vai ficar até 6 horas da tarde fazendo a prova ainda, e se pisar, se dá sono, ferrou. Beleza, depois então a última parte, né, da prova é mais focada em interpretação. A gente chegou e os examinadores, eles entenderam que a gente acabou cansado, etc. Então a gente deitou, fez um alongamento. Como a gente dispersou, né, durante o almoço, os aplicadores tentaram trazer a concentração de volta pra nós. Então por isso que eu falo, no almoço a gente já começou com os exercícios de imagem. Isso é uma prova que sempre tem, desde da última prova que eu fiz. Eles dão algumas imagens pra gente e pedem pra gente copiar o que tá acontecendo naquela imagem. Esse ano eles deram algumas opções e pediram pra gente escolher uma. Então o meu grupo, a gente escolheu uma imagem, provavelmente de algum país em desenvolvimento, etc, que tava tendo aula embaixo de uma árvore. E ali tinha o professor, tinha os alunos e tinha alguns pais também com os alunos. E a árvore que tava ali era uma árvore muito grande, com muitas raízes. Então a gente pegou e já começou a criar um conceito, que era o pai, o filho, a liagem com a árvore, o ciclo. Eu fiz o papel de raiz, inclusive nessa parte tinha um moço de árvore, eu era raiz, não era de árvore, a raiz era pior ainda. E depois a gente teve que criar um antes, um durante e um depois dessa imagem. Então a gente fez um antes das crianças brincando em volta da árvore, e aí depois estudando, como a imagem original, e o depois é as crianças se formando, tendo a graduação delas embaixo da árvore também. Então esse lance com imagem sempre tem. E aí veio uma dinâmica depois bem longa, que ela foi em grupo, mas ao mesmo tempo não era, bem complexa. Mas basicamente eu chamo ela de quem, onde e o que. A gente faz grupos, né, se não me engano foi 5 grupos, e a gente tirou um papel de onde aconteceria a ação. E tipo assim, tirou o papel e vai fazer. Não tinha tempo pra você pensar, planejar nada com o pessoal do seu grupo. O meu grupo a gente tirou o elevador e a gente tinha que fingir que tava no elevador. E o pessoal meio que podia adivinhar, mas o examinador perguntava, onde vocês acham que eles estão? Pra poder dar um apelo, assim. Eu fingi que tava muito apertada pra ir no banheiro, empurrei a porta assim, imaginei, entrei e fiquei assim, clicando várias vezes assim no botão e desesperada e fingindo que tava querendo muito que fosse mais rápido o elevador, porque eu queria ir no banheiro. Enfim, tentamos fingir que a gente tava no elevador. Quando a porta abriu, eu saí correndo pra ir no banheiro e tal. Enfim, era uma dinâmica no elevador, cada um fez um negócio diferente. Aí depois a gente foi e cada um retirou um papel de quem a gente seria dentro do elevador. Aí eu tirei que eu seria uma costureira. Eu falei, pô, uma costureira dentro do elevador, tá. Até então a gente não sabia que podia falar durante a dinâmica, então a gente não falou, a gente ficou gesticulando muito. Então assim, eu entrei no elevador e aí eu ficava apontando pra roupa dos outros e falando que eu ia, vou fazer um remendo da hora. Aí pegando na barra da calça do menino que era rasgado, e aí tinha uma pessoa grávida no elevador, aí eu falei que ia tricotar uma roupinha, assim, sabe, tudo com gesto. E aí, um dos examinadores que estavam lá chamou minha atenção, depois que terminou a dinâmica, porque eu gesticulei muito. E eu fiquei um pouco chateada. Mas é que eu não sabia como que eu ia passar pro público aquilo sem falar nada. Então eu fiquei um pouco puta, não só eu, como todo mundo do meu grupo, falou, vocês poderiam ter falado. A gente não sabia que podia falar, né? Foi o que o meu grupo alegou. E realmente, eu gesticulei muito. Tipo assim, vamos fazer uma roupinha e tal, da hora. E não podia, enfim. Fiquei um pouco chateada. Aí, por último, a gente teve que pegar o papelzinho de o que a gente estaria fazendo. E eu tirei o papel de colhedor. Então eu tava num elevador, era uma costureira colhedora. Aí eu falei, puta merda, o que eu vou fazer? E tem que ser assim,
rápido. E dessa vez eu sabia que podia falar. Aí eu fiquei, nossa, que bonito o bordado, né, da tua blusa. Comecei a comentar, como é que será que a pessoa fez? Fiquei pegando na blusa. Entrou uma pessoa doente no elevador e eu peguei e me afastei, assim, deixei cair a minha caixinha de agulhas. E aí eu fiquei a cena toda colhendo as agulhas do chão. Eu me senti, assim, foda por ter criado isso e tão rápido, assim. É uma coisa muito importante, acho que eu vou falar agora. Mas eu definiria essa prova da Unesp, né, a prática de artes cênicas da Unesp, em 4 palavras, que seria agilidade, atenção, criatividade e muito coração pra fazer ela, sabe? Quando eu me remeto a coração, seria um pouco de felicidade por estar ali, ansiedade por um dia estudar ali. Principalmente a gente que quer ser ator, quer ser atriz, quer seguir nesse ramo, é muito difícil. Muito difícil. E mesmo assim a gente quer fazer aquilo. Então a gente tem um coração do cacete. Então pelo menos isso a gente já tem. E a última dinâmica foi a interpretação de texto mesmo. Então eles deram pra gente um texto que foi retirado de um dos livros, né, de leitura obrigatória. A gente deram um lápis, deram o texto pra gente fazer anotação, marcar. Eu pensei que eles iam pedir pra gente fazer um monólogo. Eu não sou muito boa em decorar as coisas. Isso já é um problema seríssimo pra quem quer ser atriz. Então eu fui marcando, assim, as coisas que eu falei que vai ser importante e tentando memorizar a sequência. Lembrar das palavras-chave pra mim fazer um monólogo, né, se fosse isso mesmo. Mas não era, graças a Deus. A gente pegou e se uniu em grupo e a gente teve que criar aquela cena. Não precisava ser igual, tinha que ter uma essência do que tava falando. O trecho foi retirado do livro que a gente teve que ler, que foi o Mata Teu Pai. O texto estava falando sobre a questão de imigração. Os homens, né, principalmente assim, homens brancos, colonizadores. Então fala sobre judias, e as latinas, sobre os sírios. Então fala sobre muitas nacionalidades que são renegadas. Eu tive uma ideia que eu queria muito fazer um júri em que estaria sendo julgados os imigrantes, aí teria um juiz, que seria um homem branco. Ia ser impactante, ia dar um pouco de trabalho, mas a gente teve, tipo assim, uns 40 minutos pra planejar isso. Aí o meu grupo não gostou da minha ideia. Na verdade, não escutaram muito mesmo. E a gente acabou indo fazendo a ideia de uma outra menina. Basicamente, a gente estava em 4, então 3 de nós ia ser países. E aí tinha um menino no nosso grupo que ele ia desenhar, imaginando ali um desenho de um país. E quando a gente tentasse entrar, ele não ia deixar. Aí depois a gente ia tentar driblar ele pra poder entrar. A gente consegue entrar no país ali e juntas a gente gira em torno dele até ele ser diminuído e a gente tomar a nossa terra de volta. Até essa acabou ficando a cena final. E aí depois pediram pra gente fazer algumas alterações na cena. Deram pra gente sortear 3 papéis. E lá tinha ações que a gente ia ter que encaixar nessa cena que a gente fez. No nosso tinha cantar ópera, girar, sentir dor na barriga. Puta merda, é uma cena super emocionante. Como é que a gente vai encaixar essas coisas? A gente acabou encaixando a parte de cantar ópera no momento em que a gente tá tentando entrar nos países e tal, achando, tá tudo bem, vamos passar por aqui. Separado pelo colonizador. Inclusive eu que cantei ainda. E eu cantei aquela música da Barbie e as 12 Princesas Bailarinas, sabe? Mas a mais difícil foi onde a gente encaixar a dor na barriga. Pô, ia ficar muito estranho. Só que a Clarice, que tava com a gente, ela foi perspicaz demais. Não falava que tipo de dor de barriga era. Então ela pegou e só pediu pro menino, que tava fazendo o colonizador, dar um soco na barriga dela quando ela tentasse invadir o país. Pronto. Tá vendo? É uma resolução simples, a gente tava pensando num troço enorme e isso foi a última atividade. Aí só pra finalizar, no final a gente alongou novamente e a gente deitou no chão. E nesse momento ali deitada, tanto dessa vez quanto da outra vez também, passa um filme na nossa cabeça. Eu sempre choro. Toda vez, sempre no final que eu deito no chão, eu olho pra cima, eu vejo aquele spot de luz assim, de palco, de teatro, eu sempre choro. E aí eu tava sentindo uma paz tão grande. Eu fiz meu trabalho. Fiz o máximo que eu pude hoje. É quando a gente começa a pensar de que a gente realmente tá no caminho certo. Bom, então é isso. Essa foi o resumo da prova específica de artes cênicas da Unesp agora de 2022. A gente teve novos jogos, novas dinâmicas, novo jeito de interpretação. Eu senti que eles tiraram um pouco das dinâmicas em grupo por conta do Covid. Eu não sei como vai ficar nos próximos anos e eu realmente, de verdade, de coração, espero não saber, porque eu quero muito entrar pra não precisar fazer essa prova mais, porque eu não aguento mais fazer essa prova. Me dá logo essa vaga. Então é isso. Espero muito que ajudem vocês, que vocês tenham uma noção. Quando eu fui fazer minha primeira vez, eu fui muito no cego. Não sabia nada. Coisas e eu, ai meu Deus, como que eu tenho que fazer? Eu senti, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu nasci mesmo pra fazer isso, pra ser atriz? Passa muita dúvida na nossa cabeça. Mas no fundo a gente sabe que a gente quer fazer isso. Eu sinto assim que você bater no peito e falar, eu quero ser artista, eu quero ser dançarino, bailarino, eu quero ser ator, eu quero
pintar, bater no peito e falar que você quer fazer isso, é de uma coragem do ser humano que ninguém tem. A gente nasceu pra fazer isso sim. Bate aquela dúvida, eu sou muito tímida ainda. Passa. É totalmente um mito isso de que só porque você quer seguir nas artes, quer ser ator, que você tem que ser a pessoa extrovertida do rolê, tá? Cada um tem o seu jeito. Não tenham medo, sejam criativos, então, mas isso vai ficar feio. Não vai ser criativo. Não sei se vocês estão vendo isso pré-prova, então boa sorte. E se Deus quiser, eu vou passar esse ano e eu vou ser a veterana de você que tá assistindo esse vídeo. Amém. Então é isso, pessoal. Eu tô bem sumida, mas se tudo der certo, eu volto pra falar mais sobre isso, falar mais sobre o curso. Deixem dúvidas que vocês têm nos comentários. Demora um ano pra responder, mas eu respondo. E se você quiser um negócio mais, precisar que seja mais rápido, recomendo que você me chame no Instagram. Que no Instagram eu costumo ficar o tempo todo. Tô tentando fazer minha carreira de blogueira por lá. Se quiser me dar um apoio, inclusive, fico muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.